Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2019 da Energisa. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site ri.energisa.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia, e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Energisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não serão garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Botelho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Maurício, pode prosseguir. Muito obrigado, operadora. Boa tarde a todos. Agradeço a participação nesse conference call dos resultados do segundo trimestre. Participo aqui nesse call o Ricardo Botelho, presidente do Grupo Energisa, o Alexandre Nogueira, vice-presidente de regulação, Fernando Maia, diretor de regulação, Gioreli Souza, vice-presidente de distribuição, Cláudio Brandão, diretor de finanças corporativo, e aqui no time de relações com investidores, a Mariana Rocha e a Bruna Alvarenga. Eu vou apresentar alguns slides e, na sequência, nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Só para lembrar aqui que, como foi feito nos outros trimestres, né, nos outros dois últimos, né, no caso dos itens operacionais, nós estamos incluindo as empresas recém-adquiridas Ceron e Eletroacre, e na parte financeira nós vamos apresentar os valores pro forma que desconsideram essas duas empresas. Tá? Então, por favor, vamos para o slide 3. Eu vou direto aqui no destaque, que é o EBITDA ajustado contábil, totalizou 899 milhões no trimestre, 1,8 bilhão no semestre. Em relação ao resultado, apesar do lucro apurado aqui de 119,9 milhões no semestre, o segundo trimestre nós tivemos um pequeno prejuízo contábil de 8,9 milhões. Esse resultado negativo, ele inclui os resultados recentes das aquisições de Ceron e Eletroacre, né? Essas empresas contribuíram negativamente em cerca de 153 milhões no trimestre. Mas em termos de resultado pro forma, que é desconsiderando a Ceron e a Eletroacre, a gente tem outra fotografia, apresenta um lucro líquido no trimestre de 151,5 milhões. Posteriormente, na nossa apresentação, nós vamos detalhar alguns outros efeitos que impactaram no resultado no período. Indo agora para o slide 4, nós vamos apresentar o mercado de energia. As vendas cresceram 3,5% no trimestre. O Brasil, no trimestre, cresceu apenas 0,3%. No semestre, crescemos 4%, enquanto o Brasil cresceu 1,7%. No semestre, todas as nossas distribuidoras apresentaram crescimento positivo. O destaque do trimestre ficou para a Energisa Mato Grosso, crescimento de 6,5%, influenciado aqui
pelo segmento residencial e comercial, impactado aqui pelas temperaturas na região. E também a classe rural subiu bem, 4,6%, provavelmente associada aqui com a segunda safra de milho, que está em fase de colheita. Na Energisa Paraíba, também foi influenciado por clima, tivemos um crescimento de 4,5%. Energisa Tocantins apresentou um crescimento de 3,6% no mercado total. Ele só não foi maior aí por conta do segmento industrial, que teve uma redução de 0,5%, causada aqui por parada técnica de algumas indústrias de cimento e fertilizantes. Vamos agora para o slide 5, algum destaque aqui sobre o número de clientes, né? Aqui o destaque está no nosso esforço do cadastro de clientes de baixa renda. Só lembrando aqui que em 2014, a ANEEL passou a exigir alguns dados a mais dos consumidores beneficiados e que a gente notou que, com o tempo, ocorreram aqui descadastramentos, né? E, obviamente, com potencial de ampliar aqui a inadimplência, né? Então, em reação a esse movimento, além das campanhas nossas que fizemos de recadastramento, né, passamos a usar algumas ferramentas analíticas com cruzamentos de dados públicos e conseguimos aqui ampliar o número de consumidores elegíveis. Se vocês olharem aqui nesse gráfico, né, do slide, vamos notar aqui um incremento de 92 mil clientes cadastrados com baixa renda entre junho de 2018 e junho de 2019. Com destaque aqui para as regiões aqui recém-adquiridas. Na Seron foi um incremento de 67% e na Eletroacre de 43%. Slide seguinte, slide 6, aqui na parte da esquerda a gente apresenta o histórico de perdas elétricas do grupo. Esse indicador está em 13,55%, 0,45 ponto percentual acima da meta regulatória, obviamente influenciado por Seron e Eletroacre, mas desconsiderando essas duas concessões, o indicador seria 11,5%, ou 0,24 ponto percentual abaixo da meta regulatória. O destaque aqui ficou para a Energisa Mato Grosso, apesar de uma pequena, vamos dizer, evolução aqui no trimestre, apresentou a segunda maior redução em comparação a junho de 2018, que deu 0,82 ponto percentual. Essa concessão do Mato Grosso segue reduzindo o seu gap aqui em relação ao limite regulatório. Nós estamos atualmente com 0,16 ponto percentual acima da meta. Na Paraíba, apresentou pequena queda em relação a março de 2019, teve aqui um aumento de 0,42 ponto percentual em relação a junho de 2018. Esse movimento aqui é explicado por incremento em perdas não técnicas. Nós estamos combatendo isso com um plano adicional de combate a furtos, que foi implementado no final do ano passado e tem intensificado ao longo desse ano. A Energisa Sergipe voltou a ficar abaixo da meta regulatória nesse trimestre, também em consequência dessas ações de combate a furtos de energia. Na Eletroacre segue abaixo da meta regulatória que está flexibilizada, enquanto que a Seron está aqui 6 pontos percentuais acima do limite regulatório. Nesse caso aqui nós estamos propondo um amplo leque aqui de medidas para superar essa situação, já que essas concessões já vinham apresentando uma trajetória crescente de perdas desde agosto de 2018. Em junho de 2019 já houve uma queda aqui em relação a maio, e, em resposta aqui aos primeiros sinais das medidas que nós atuamos na região. Vamos aqui para o slide 7, vamos apresentar aqui os indicadores de qualidade, com exceção da Seron.
todas as distribuidoras ficaram aqui abaixo do limite regulatório de qualidade. Muitas dessas nossas concessões continuam a quebrar os seus próprios recordes históricos em termos de indicadores de qualidade. Foram os casos aqui do Mato Grosso, da Paraíba, que melhoraram bastante no DEC, Sergipe e Paraíba, que também melhoraram no FEC. Desconsiderando aqui a Ceron e a Eletroacre, a Energisa Mato Grosso apresentou a melhor performance do grupo no quesito de qualidade, redução de 4,18 horas no DEC, 3,04 vezes no FEC. A Tocantins ocupou aqui o segundo lugar nesse ranking, uma melhoria de 4,16 horas no DEC e 3,02 vezes no FEC. Na Ceron houve uma elevação no DEC em relação a junho de 18. Após a aquisição, a Energisa preparou um plano aqui de reversão desses indicadores, e o fato do DEC de maio e junho ter apresentado sensível redução em relação a janeiro, abril desse ano, reforça aqui a nossa confiança na adequação das medidas que estão sendo adotadas. Vamos pular para o slide 8, vamos falar sobre o PMSO. Vamos aqui, a partir desse momento, né, focar as explicações nas empresas, desconsiderando os resultados da Ceron e Eletroacre. No PMSO pro forma, tivemos um incremento de 0,4 ponto percentual no trimestre e 2,2% no semestre, ambos abaixo da inflação do período. Boa parte do aumento em pessoal aqui é explicado por reajustes salariais e aumento de quadro das empresas do grupo, especialmente aqui na holding, em função aí da incorporação de novas atividades do Centro de Serviços Compartilhados, como exemplo aqui, o serviço de faturamento, a internalização de atividades de desenvolvimento de sistemas de TI também. Por outro lado, também na linha de pessoal, nós tivemos aqui uma queda nas indenizações trabalhistas, no caso da Mato Grosso do Sul. Tivemos também redução na linha de serviço, principalmente aqui impactado por menor custo de consultoria, notadamente de custos de M&A na holding Energisa, e pela redução aqui na Energisa Tocantins, explicado aqui por internalização de equipes de serviços técnicos, comerciais e manutenções que nós fizemos no ano passado. Vamos para o slide 9, comentar sobre o EBITDA consolidado pro forma, sem considerar Ceron e Acre. Ele foi de 915 milhões no segundo trimestre e 1.873 bilhões no semestre, aumentos de 40,2% e 30,4% respectivamente. Se desconsiderarmos aqui os acréscimos moratórios do EBITDA, esse incremento foi de 43,9% no trimestre e 32,8% no semestre. Destaque também aqui, retirando aqui efeitos não recorrentes, que estão aqui apresentados no anexo dessa apresentação, o EBITDA do trimestre ele teria crescido aqui 51,4% no trimestre, em função do acréscimo de 289,8 milhões na parcela B das distribuidoras. No semestre, essa melhoria seria de 42,7%. No slide 10, comparamos aqui o EBITDA regulatório com o EBITDA real reportado nos últimos 12 meses, também desconsiderando Ceron e Eletroacre. Vemos aqui que estamos performando acima do EBITDA regulatório em torno de 39%, e eu destaco aqui a aproximação do Grupo Rede, que agora está aí performando na faixa de 37% acima do regulatório. Vamos para o slide 11, comentar sobre o lucro líquido no trimestre. O gráfico ele explica aqui a evolução pro forma, né? Foi um crescimento aqui de 46,5%.
Dentro dos efeitos aqui não recorrentes, também mencionados no anexo dessa apresentação, nós tivemos aqui um grande número da marcação ao mercado dos bônus de subscrição atrelado à 7ª emissão de debêntures da Energisa, impactou em 194 milhões no trimestre, e, obviamente, isso é um efeito não caixa para a companhia. Se a gente excluir esses efeitos extraordinários, o lucro líquido pro forma do segundo trimestre teria sido 316,4 milhões, que representa cerca de 214% acima do registrado do ano passado, no mesmo trimestre do ano passado. No ano, o lucro líquido consolidado pro forma totalizou 464,7 milhões, representa um acréscimo de 89,1% em relação a 6 meses de 18, ou o equivalente a 219 milhões a mais. Da mesma forma, retirando os efeitos mencionados no EBITDA e a marcação a mercado dos bônus de subscrição, o que seria aí o total aí de 312 milhões no semestre, o lucro líquido do semestre seria de 671 milhões, ou 192% a mais que os 6 meses do ano passado. Vamos para o slide 12, comentar sobre o endividamento. Esse endividamento aqui inclui a assunção de dívidas da Ceron e Eletroacre. O total da dívida líquida é de 11,9 bilhões. Destacando aqui que dentro dessa dívida inclui 736 milhões acumulados referente à marcação a mercado do bônus de subscrição, que já comentei anteriormente, que associado com a dívida dessa debênture, né, que é mais ou menos 620 milhões, totaliza aí cerca de 1,4 bilhão de dívida líquida. Imaginando uma conversão ou o exercício desse bônus, isso aí daria uma redução de 0,3 vezes no indicador dívida líquida por EBITDA. Comentando um pouco mais sobre esse indicador de covenant, né, ele ficou em 2,7 vezes no trimestre. Também, conforme já mencionado no trimestre anterior, esse indicador leva em contabilização aproximadamente 1,2 bilhão de resultado da combinação de negócios referente à aquisição da Ceron Eletroacre, que foi contabilizado no último trimestre de 2018. E se a gente desconsiderar esse efeito extraordinário, o indicador seria de 3,6 vezes, que é um patamar, eu diria, confortável perante os limites de covenants que foram renegociados para esse ano, que situa entre 4,5 vezes e 5 vezes. Slide seguinte, slide 13, vamos falar sobre o investimento. Encerramos o trimestre com 759 milhões, no semestre 1,3 bilhão. No segmento de transmissão, investimos cerca de 70 milhões no trimestre e 120 no semestre. Slide seguinte, vamos comentar sobre os projetos de transmissão. Os projetos que foram arrematados lá em abril de 2017, no caso a Energisa Goiás e a Energisa Pará 1. Os projetos iniciaram a construção em setembro e outubro de 2018, respectivamente. Estão com avanço físico de 71% no caso da Energisa Goiás e 48% no caso da Energisa Pará 1. Na frente fundiária, as negociações com os proprietários praticamente já estão concluídas. Em relação à Energisa Pará 2, que é o lote que foi arrematado lá em junho de 2018, as obras iniciaram no mês passado, mês retrasado, desculpa, em junho de 2019, um avanço físico de 10%. A Energisa Tocantins Transmissora, que é o lote que arrematamos em dezembro do ano passado,
protocolamos o projeto básico em julho desse ano, e parte dos estudos de solicitação de licença prévia também já foram protocolados junto ao órgão ambiental também no mesmo mês. Esses 4 lotes somam aí uma RAP de aproximadamente 188 milhões e um CAPEX estimado aí de 1,5 bilhão. Bem, eu termino por aqui, deixo as senhoras e senhores aí disponíveis para perguntas e respostas. Operadora, por favor. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A senhora Maria Carolina Carneiro, da Credit Suisse, gostaria de perguntar. Oi, boa tarde a todos e obrigada pelo call. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, vocês focaram a análise, obviamente, do PMSO pro forma, né, sem a Ceron e Eletroacre, mas se vocês puderem passar para a gente como é que está o plano de integração, tanto da Rondônia e Acre, em relação à possível internalização da força de trabalho, né, troca de terceirizado para pessoal próprio, gestão dos passivos, só para a gente ter uma ideia de como é que anda a evolução de custo gerenciável nessas novas concessões. E a segunda pergunta, vocês passaram esse dado que a gente achou bem interessante do número de clientes residenciais aí que vocês estão cadastrando, identificando, né, e cadastrando que se qualificam como baixa renda. Será que vocês conseguem passar um pouquinho mais de ideia para a gente do que é potencial desse cadastro aí de clientes? Se tem muito mais clientes que vocês acreditam que pode ser reclassificado nos próximos trimestres aí em Rondônia e Acre, ou se essa etapa de trabalho de identificação desses clientes já foi concluída e seria esse número aí que vocês já obtiveram. Obrigada. Bem, vamos um minutinho só, porque a gente vai dividir aqui a resposta, tá, Carol? Um minutinho só. Perfeito. Vamos falar sobre isso. Carol, o Ricardo vai responder uma parte aqui, tá? Boa tarde, Carol, Ricardo. Bom, respondendo a sua pergunta sobre a questão do PMSO pro forma e as medidas referentes a Acre e Rondônia, o que nós temos hoje, enfim, o plano continua em implantação, nós temos vários marcos aí para os próximos 2 anos, tá? Com relação aos planos de aposentadoria efetivada e demissão voluntária, foram implantados no início do ano, nós tivemos uma adesão acima do esperado, em aproximadamente 30% da mão de obra dessas 2 empresas aderiram a esses planos, e deixarão a companhia ao longo do ano até o final, até dezembro. Nós também estamos fazendo internalização de atividades de inspeção e corte, estamos aumentando a base de eletricista em campo para permitir os planos de melhoria de qualidade e redução de perdas, tá? Estamos fazendo várias internalizações. E, enfim, todas as medidas estão em curso. Nós devemos ter mais um quadro melhor, talvez olhando o ano inteiro, né, mais para o final do ano. Mais para o final do ano, início do ano que vem, quando pode ser possível ver essas internalizações, esses efeitos dos planos de demissão incentivados.
Então, a melhor proxy para ver desempenho, eu diria, seria aí por volta do primeiro tri do ano que vem. Mas é porque tem uma curva natural de internalização e também de saída de pessoal. Não sei se foi possível te dar essa ideia aí do movimento. E o Gioreli vai falar um pouco sobre essa questão de recadastramento e de baixa renda. Tá certo, obrigada. Okay. Alô, boa tarde, Gioreli, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, esse processo é um processo, como foi mostrado, ele é dinâmico, né, porque a gente está sempre comparando aqueles que são um potencial para entrar com a lista de descadastramento e, baseado no planejamento que a gente tem aqui, já no líquido, considerando os descadastramentos que vêm por parte da ANEEL e os novos cadastros que a gente faz, a gente estima aí que talvez tenha ainda até o final do ano mais uns 80, 90 mil que a gente possa cadastrar. Né? Como estou falando, é uma estimativa, está dentro do nosso planejamento, mas a ordem de grandeza é essa. Talvez a gente consiga dobrar e todo ano tem, né? Todo ano tem o descadastramento e os novos. Mas essa é a estimativa. Tá certo, obrigada. Ficou claro as duas perguntas. Obrigada. A próxima pergunta vem do senhor André Sampaio, do Banco Santander. Boa tarde. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é sobre a questão da revisão tarifária das unidades agora no fim do ano. Se vocês pudessem passar um pouquinho mais de detalhes sobre como que está o andamento da questão da base de ativos. E segunda pergunta, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre o processo de vencimento aí de Tocantins, como é que está o andamento com a ANEEL. Vai responder aqui a sua pergunta, o André, o Alexandre Nogueira, tá? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sobre a primeira pergunta, revisão tarifária de Acre e Rondônia. Terminamos agora, em junho, o inventário e também a conciliação dos ativos. A gente está, nesse momento, preparando os laudos de avaliação que vão ser entregues no final de agosto, aí, no dia 29 de agosto. Nenhum problema com relação a esse processo. Tá? Com relação à segunda pergunta, da renovação da Tocantins, o processo continua, foi sorteado a diretora Elisa, na ANEEL, o processo se encontra entre MME e ANEEL em curso aí, tem alguns trâmites para serem desenvolvidos ao longo desse ano, mas não vemos nenhum risco, tá? Só fazer uma pergunta adicional aqui. Vocês entendem que a renovação ela seria nos mesmos moldes da renovação em 2015 dos demais ativos, certo? Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta vem da senhora Luísa Kraus, do Banco Safra. Boa tarde, obrigado pelo call. Eu queria entender na Ceron, vocês em dezembro, vocês estavam assim com a parcela A em torno de 500 milhões. E mesmo assim, com esse valor alto, vocês tiveram um reajuste tarifário negativo. No final, foi agora, né, em março de 19, uma redução de 7,4 para as tarifas. Isso foi para compensar alguma coisa? O que vocês podem falar? O Alexandre Nogueira vai responder a sua pergunta, Luísa. Tá, obrigada. Luísa, boa tarde. Em relação à Ceron, a gente teve um aumento positivo em dezembro. E posteriormente, em março, tivemos, junto com a revisão de outras empresas por conta da antecipação da conta CR, também um diferimento de parte do reajuste, tá? De 7,4%. Assim, então, todo esse diferimento, obviamente, vai vir ser recomposto agora no próximo reajuste. Então foi uma questão de diferimento do reajuste, é isso, né? Parte do reajuste foi diferido, parte do reajuste ele não foi diferido, foi uma redução por conta da antecipação da conta CR, o que foi diferido será considerado em dezembro próximo. Uhum. Vocês têm ideia de um EBITDA regulatório da Ceron e Eletroacre?
no próximo reajuste? Na próxima revisão, desculpa. A depender da base de remuneração que será homologada, né? Uhum. O EBITDA vai estar diretamente ligado a isso, ok? Uhum. Vocês não têm ainda nenhuma estimativa? A gente ainda não tem essa projeção para disponibilizar. Uhum. Tá ótimo, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Ricardo para as últimas considerações. Sr. Ricardo, prossiga com suas últimas considerações. Boa tarde. Compartilho com vocês mais um ano de bons resultados do Grupo Energisa no Prêmio Abrad, que foi concedido no dia 3 de julho. Das 11 categorias existentes para distribuidoras com mais de 500 mil consumidores, nós fomos finalistas em 8 e vencedores em 4. Dentre as 4 categorias que analisam as distribuidoras com até 500 mil consumidores, fomos finalistas em todas as categorias e conquistamos 2 prêmios. A Energisa Nova Friburgo, ela foi considerada e elevou o prêmio de a melhor distribuidora do Brasil novamente, na categoria até 500 mil consumidores. E entre as distribuidoras com mais de 500 mil consumidores, as distribuidoras premiadas do grupo foram Energisa Paraíba, Tocantins e a Sul-Sudeste. Eu gostaria também de dar mais informações sobre o andamento do plano de integração da Ceron e Eletroacre. Conforme explicado há pouco pelo Alexandre, nós atingimos um importante marco já concluído, que foi o inventário da base de ativos da empresa, dessas empresas todas. Foi uma mobilização grande, nós conseguimos finalizar 100% do inventário e entregaremos um laudo completo à ANEEL até o final desse mês. Todos os ativos da concessionária foram fotografados, catalogados e serão inseridos na plataforma mais moderna de georreferenciamento, o que vai nos permitir apurar mais corretamente as sobras físicas e, com isso, reduzir drasticamente as losas. No mês de setembro, está prevista a realização da fiscalização da ANEEL e a revisão extraordinária se dará em dezembro deste ano. Conforme falamos, o plano de integração está em pleno curso. Em relação à transmissão, nós seguimos bastante satisfeitos com o avanço das obras, conforme mencionado pelo Maurício, e podemos, inclusive, ter surpresas positivas referente à antecipação de entrada em operação, se mantivermos o ritmo de construção. Estamos estudando alguns lotes que serão disponibilizados no leilão de dezembro de transmissão, e por questões estratégicas ainda não podemos mencionar quais, mas sempre com prudência na alocação de capital. Agradecemos a todos os nossos acionistas e desejamos uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada. A teleconferência dos resultados da Energisa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.